Deus não esqueceu de você. E nesse vídeo eu vou te provar isso. Na paz do Senhor Jesus, eu me chamo Gabriele. E nesse vídeo eu vou estar contando um testemunho de algo grandioso que Deus fez. Bom, Deus havia me feito uma promessa e eu por um momento pensei que ele havia esquecido de mim, porque eu via as pessoas ao meu redor conquistando aquilo que elas queriam. Eu via as pessoas alcançando as suas metas e por um momento eu pensei, nossa, Deus não quer que eu alcance os meus objetivos também. E então eu parei na janela e fiquei olhando para o céu por um bom tempo e nada aconteceu. Eu ficava olhando na esperança de haver algum sinal, alguma coisa, e ficava olhando e falando: o Senhor esqueceu de mim. Então eu olhei para o céu e no meu pensamento eu disse: Senhor, se o Senhor me ouve realmente, faz aparecer um sinal no céu. Eu quero que fique um círculo, se abra um círculo no céu e eu consiga ver o azul do céu. Aquele dia estava frio e chovendo, ou seja, o céu estava todo nublado, totalmente. Então eu disse que se Deus realmente estivesse me ouvindo, para que ele me desse um sinal no céu, conforme eu havia pedido. Então, eu fiquei olhando por minutos seguidos e nada aconteceu. Eu me lembro que eu me levantei e fui fazer alguma coisa na cozinha. E quando eu voltei, eu sentei no sofá novamente debaixo da janela e fiquei olhando para o céu. E quando eu olhei, lá estava o sinal que eu havia pedido a Deus. E eu, sem acreditar, eu fiquei com os olhos arregalados e eu disse: Deus, se realmente é o Senhor, faz passar um passarinho e pousar ali na árvore dos fundos. E naquele dia estava chovendo e frio. A árvore dos fundos costumava ficar cheia de passarinhos, mas aquele dia não havia um sequer por conta do mau tempo. E então, quando eu menos esperei, passou um passarinho. E eu olhei para o passarinho, para a árvore, olhei para o sinal que ainda estava no céu e eu disse: Senhor, não é possível, eu acredito que isso seja coisa da minha mente, do meu pensamento. Mas se realmente for o Senhor, faz passar mais um passarinho e pousar do lado daquele que está na árvore. Passou na mesma hora que eu pedi e pousou do lado do primeiro passarinho, o segundo. Sem acreditar, eu olhei para os céus e disse: Senhor, me perdoa se eu estiver sendo chata e inconveniente, mas eu preciso saber se realmente é o Senhor quem está falando comigo. Eu olhei para o céu e disse: Senhor, se realmente é o Senhor, faz passar o último passarinho e pousar do lado dos dois que estão lá. Então, eu acabei de pedir, passou o terceiro passarinho e pousou lá, exatamente na mesma árvore, do lado dos dois que já estavam lá. Irmãos, e eu fiquei sem acreditar. Naquele momento eu olhei para o céu, os meus olhos se encheram de lágrimas e elas começaram a cair. E eu agradeci muito a Deus porque eu senti e ouvi dentro de mim Deus falar: eu estou contigo. Então, irmãos, naquele dia eu tive certeza de que realmente Deus ele nunca nos abandona. Nós é que criamos expectativas muitas vezes erradas. Nós que muitas vezes depositamos a nossa fé em Deus de maneira errada, como religiosos. Mas Deus não quer religiosos, ele quer filhos obedientes à palavra e aos mandamentos dele. Então eu digo a você, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, seja lá o horário que você estiver vendo esse vídeo, que você realmente venha obedecer e servir a Deus de coração aberto, porque Ele nunca desampara os seus. Que você possa realmente confiar em Deus e colocar os seus planos nas mãos dele, porque não há mãos melhores do que as mãos de Deus para preparar o seu futuro. Então, que o seu medo não venha colocar na sua mente que Deus abandonou e esqueceu de você, porque Ele nunca abandona um servo seu. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha guardar esse testemunho no seu coração, como prova de que Deus nunca vai te deixar. Muitas vezes somos nós que o deixamos, mas Ele jamais nos abandona e nunca vai nos abandonar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.